Informação de última hora nos bastidores do Goiás. Segundo a página do Instagram do Periquito Brisado, o técnico Jair Ventura dificilmente continuará no Goiás para o ano que vem. No vídeo hoje quero trazer os detalhes, inclusive falando sobre uma proposta, melhor dizendo, do Vasco da Gama para o ano que vem. O Vasco virando SAF com o apoio da 777. Será que existe essa possibilidade? Qual até o momento, né, o perfil de treinadores que eles estão procurando para o ano que vem? Será que o Jair Ventura poderia entrar dentro dessa característica, né? Além disso, os seus números nessa temporada, o que disse, por exemplo, o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, há basicamente 10 dias atrás, onde ele não via tantas dificuldades para a sua continuidade e quanto isso pode afetar, né, o planejamento do Goiás para o ano que vem. Será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo hoje e já dar um recadinho também importante, porque eu estou gravando esse vídeo ainda na parte da tarde, né, desta quinta-feira, para sair o mais rápido possível antes da partida contra o Real Noroeste na Copa Verde. Eu iria gravar o pós-jogo para postar ainda na quinta-feira, mas como eu resolvi gravar esse vídeo aqui mais de última hora de notícia também para trazer atualizadinho para vocês, vou deixar para o pós-jogo, né, na partida da Copa Verde, direto lá da Serrinha, inclusive, falando que a gente pode ter observado de melhor ali esses jogadores alternativos dentro do elenco do Goiás. Vou postar esse vídeo na sexta pela manhã, beleza? E o pós-jogo do duelo contra o América Mineiro, ontem, quarta-feira, eu já postei aqui no canal, vou estar deixando para vocês na tela final, beleza? Outro recadinho que quero passar para vocês também, fundamental aqui para você poder assistir os jogos do Goiás aí, por exemplo, na Copa Verde, ou até mesmo no Campeonato Brasileiro. Você pode assinar a GIM TV, plano de apenas R$ 29,90 mensais, e para você que vier aqui do YouTube do Goiás News, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Lá, por exemplo, você tem a DAZN, né, que transmite os jogos da Copa Verde com a exibição de Goiás e Real Noroeste ainda nesta quinta-feira, caso não dê para você ir aí no estádio da Serrinha. Além disso, contra o Corinthians na outra semana, né, ainda nessa semana, né, no próximo final de semana, os outros jogos, como por exemplo, diante o Atlético Paranaense, que não passa, né, nem na TV fechada, nem na TV aberta, você encontra tudo isso lá na GIM TV. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Já vai lá, chama no WhatsApp, bem rapidinho mesmo, você já começa a ter todo acesso a esses conteúdos, tanto do futebol, do mundo aí em geral, de entretenimento. Vai estar aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Bora começar então o nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação no mínimo inusitada, inesperada do Periquito Brisado, meu parceiro. Falo direto lá com ele lá no Instagram, um rapaz muito gente boa que inclusive assim, direto traz umas informações exclusivas ali, tem um pessoal importante em contato com ele, tanto da diretoria, enfim, dos bastidores ali do Goiás, onde ele falou o seguinte, na sua publicação, né? Informação de primeiro, Jair Ventura não deve ficar para 2023, recebeu uma proposta do Vasco e deve acertar a sua ida para lá. Goiás já procurou outro técnico para fazer o planejamento e preparação para o ano que vem. O treinador ficou de dar uma resposta após o jogo do São Paulo para a diretoria, mas a mesma não está confiante em uma renovação. Inclusive ofereceu uma proposta com o dobro do valor hoje que recebe no clube e a mesma não foi aceita. Ou seja, realmente algo bem inusitado que a gente não estava imaginando do Jair Ventura. Até cheguei para falar para vocês que assim, se o Goiás tivesse uma posição igual quando começou aquela arrancada, onde ficou ali, se eu não me engano, 6 ou 8 partidas sem perder, até falha a memória aqui, né? Venceu o Atlético Mineiro no Mineirão, também bons jogos, por exemplo, contra o Santos fora de casa, Atlético Goianiense na Serrinha. Se o Goiás mantivesse aquela mesma sequência, buscando hoje, por exemplo, uma vaga, até mesmo uma classificação direta para a Libertadores, né? Vamos supor que o Goiás estivesse na sétima, sexta colocação, que se tivesse continuado naquele mesmo empenho poderia alcançar. Na minha visão, poderia ficar muito mais difícil para o Jair Ventura continuar no ano que vem por conta do seu nome ser novamente, né, ventilado aí dentro do grande mercado, né, do futebol brasileiro. Mas com a campanha que não deixa de ser excelente na minha visão para o Goiás, se não fosse aí pelo Jair Ventura ou até mesmo um técnico minimamente competente, que na minha visão a diretoria não teria essa capacidade de trazer, principalmente no começo ali do Campeonato Brasileiro. Foi um absurdo, né? O Goiás já tinha que ter definido esse seu novo comandante lá no Campeonato Estadual, acabou trazendo o Jair Ventura, que combinou muito bem, né, as suas características de jogo, juntamente com o que ele tinha à disposição dentro do elenco. Então, na minha opinião, se não fosse aquela chegada dele ali no comecinho, possivelmente a gente já estava falando hoje de um Goiás virtualmente rebaixado, né? É um bom trabalho? Sim, mas caso ele venha a sair também, pelo amor de Deus, não é o fim do mundo, né? Acho que a gente tem que ponderar também essas coisas, porque eu vejo muita ingratidão por parte da torcida também, como se o Jair Ventura saísse e não fizesse falta nenhuma, o que, convenhamos, é sim um baita prejuízo, principalmente já visando o ano que vem, onde inclusive o Paulo Rogério Pinheiro, em uma entrevista à Rádio Sagres, poucos dias atrás, na final da Taça das Favelas, né, em um jogo no Oba, ele falou sobre esse assunto à Rádio Sagres. Muito obrigado aí a Tandara Reis, que
fez essa entrevista. Abre aspas. Não vejo dificuldade nenhuma. É um treinador jovem que pensa diferente, pensa alto. Ele me prometeu que não teria conversas com nenhum clube. Eu sou bem direto, acho que ele continua no Goiás e enfim, vamos começar o ano com o treinador por 2 anos seguidos, né? Disse aí o Paulo Rogério Pinheiro, melhor dizendo, presidente do Goiás, dando assim como praticamente inevitável, né? Algo que iria acontecer um momento ou outro, essa sua continuidade para o ano que vem, mas que só sentaria para conversar realmente após o jogo contra o São Paulo, que acontece no domingo, né? Até confirmar essa data aqui para vocês, lá no dia 13 de novembro, né? Aí sim seria o último jogo do Goiás no Campeonato Brasileiro, a permanência já praticamente agora consolidada e aí sim buscando esse algo a mais, né? Dentro da competição brasileira, buscar, por que não, uma vaga na competição internacional. Pode pegar um pouco de surpresa o Jair Ventura, que inclusive ele já até havia falado sobre isso em algumas coletivas de imprensa, que nunca saiu de um trabalho, abandonou, né, um barco ali para buscar um outro emprego ou um outro clube. Então no Goiás não foi diferente, mas não tem essa informação precisa, mas posso quase garantir para vocês que ele recebeu sim pelo menos uma proposta aqui do futebol brasileiro. Pelo que eu vi dentro das movimentações do mercado, na minha visão, isso não é informação exclusiva nem nada nesse sentido, mas para mim ele recebeu uma proposta do Ceará, naquele período ali de instabilidade, né, do Ceará, depois que demitiu principalmente... Saiu o Dorival Júnior, naquele momento acredito que não teve nenhum tipo de consulta. Mas quando saiu o Marquinhos Santos para a chegada do Lúcio Gonzalez, foi um meio tempo ali, na minha visão, o Jair Ventura recebeu sim uma proposta de um concorrente direto. Inclusive, quando ele foi perguntado sobre esse assunto em uma entrevista coletiva, ele não recusou, ele não negou que teria recebido uma proposta, e sim que não deixa um trabalho em nenhum clube para assumir um outro, né? Então, um cara que já estava assim sendo visado aí no mercado. Sobre essa história do Vasco da Gama, aí que a gente pode meio que suspeitar um pouco, não digo da informação, mas pela característica do Jair Ventura para o Vasco da Gama, na minha visão seria sim uma boa conotação, mas para a torcida eu acho que pegaria mal, porque infelizmente o brasileiro ainda ele tem uma cabeça muito pequena, né? Quando a gente vai falar sobre essas grandes quantias ou de investimento no clube, ele já pensa duas coisas: vai chegar o Cristiano Ronaldo e o Messi lá na frente e o Guardiola para ser o treinador. Se não for isso, são características parecidas, né? Ou seja, o brasileiro ele acha que o time dele, quando ele for virar uma SAF, ele vai ser o melhor do Campeonato Brasileiro e ter um técnico super, construtor de jogadas, um Fernando Diniz, ou por exemplo o Pesolano, que na minha visão é o melhor técnico disparado aqui do Brasil. E não é bem assim, o Palmeiras, que tem uma característica de jogo, às vezes eu vejo até como covarde, eu diria, porque tem jogadores muito melhores para isso, mas sabe o que está fazendo. Então, assim, se sabe o que está fazendo com a bola com o adversário, na minha visão, acho que está fazendo o correto, né, extraindo o melhor do seu elenco. O Jair Ventura tem essa característica, né, de não ser aquele técnico muito para frente, e ficou muito queimado dentro do grande eixo aqui do futebol brasileiro, em São Paulo, em Rio de Janeiro, principalmente depois na sua passagem ali no Corinthians, no Santos, no Botafogo, deu-se uma boa impressão, mas assim, para o Vasco, logo no seu primeiro técnico como um investidor da 777, né, nesse seu retorno à primeira divisão, não sei se pegaria muito bem. Inclusive o Vasco vem soldando nomes mais pesados, né, como o Vojvoda do Fortaleza, que ainda não tem essa sua definição certeza, né, seu destino para o ano que vem, pode ser que seja Fortaleza ou até mesmo o Corinthians, que vem monitorando a sua situação, e também o Sampaoli, mas o Sampaoli é um pouco mais difícil, que ele quer ter pelo menos um elenco que possa competir com o Flamengo no ano que vem. E isso, na minha visão, acho que o único que pode fornecer isso, ou o Palmeiras ou o Atlético, se a gente pensar apenas, né, para o ano que vem. Então, um nome assim que, como eu falei para vocês, pelo que eu vejo aqui do futebol, acho que poderia sim ser uma boa alternativa, barata ali dentro do mercado, para o Vasco no ano que vem, mas por ser o primeiro técnico de uma nova gestão assim do SAF, não sei se pegaria muito bem com a torcida essa contratação do Jair Ventura. Prometo ficar atento a respeito dessa história também. E sobre essa sua questão contratual, informação contratual não, né? O contrato dele vai só até agora, o final mesmo do ano, em dezembro de 2022. Sua questão salarial, melhor dizendo, ele recebe aproximadamente entre 170 a 190 mil reais mensais, né? O Nicola disse aí que é menos de 200 mil reais mensais toda a sua comissão técnica, ou seja, ele, seu preparador físico, o Emerson Ávila também, o seu auxiliar técnico. Então deve ficar mais ou menos aí para o Jair Ventura uns 100, 120 mil reais mensais, muito barato. E essa informação, inclusive, que o Goiás já chegou a fazer essa proposta financeira com o dobro para o ano que vem, inclusive sendo recusada. É algo que a gente pode até assustar, mas não foge muito dentro da realidade do Verdão. Isso porque o próprio Paulo Rogério Pinheiro já deixou claro, né? Apenas com essa permanência simples, entre aspas, na primeira divisão, já terá o dobro da receita para investimentos no futebol no ano que vem. E é natural, ele já falou sobre isso também, que dá tanto essa continuidade no seu trabalho, quanto também uma bonificação pelo seu bom desempenho, né, e essa sua renovação de contrato, e consequentemente tendo um salário um pouco maior. 43 anos de idade, soma aqui, até aqui no Campeonato Brasileiro principalmente, né,
31 partidas, assumiu lá na segunda rodada, 10 vitórias, 11 empates e outras 10 derrotas, 36 gols marcados e 39 gols sofridos, né? Ou seja, uma campanha bem estável, bem regular do Jair Ventura no comando do Verdão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa informação, no mínimo inusitada, curiosa, muito repentina ali a respeito desses bastidores do Goiás. Inclusive, o próprio Paulo Rogério Pinheiro foi perguntado ontem na sua coletiva de imprensa, né, que ele deu após o jogo contra o América Mineiro, e ele falou que existe sim essa boa expectativa, mas que só iria nesses mesmos moldes, né? Só iria sentar para conversar com o Jair Ventura após a definição do Campeonato Brasileiro lá na última rodada contra o São Paulo, daqui mais ou menos 2 finais de semana. Quero saber sua opinião, se você acha que pode ter algum tipo de conversa, né, nessa questão do Jair Ventura com outro clube aqui do futebol brasileiro, ou a respeito dessa sua saída, se faria muita falta, se você buscaria um outro nome a respeito aí dentro do mercado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News, que está bem próximo. Inclusive, vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, e também do nosso apoiador, a Agin TV, para você assistir os jogos tanto aí da disputa da Copa Verde, com transmissão da DAZN, você acha lá na Agin TV, assim também no Premiere, jogo do Atlético Paranaense fora de casa que não passa em lugar nenhum, você encontra lá na Agin TV, apenas para quem é sócio torcedor do Atlético Paranaense, lá na Agin TV você confere também. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!